Bem-vindos ao Espaço Estudo. Falaremos agora de um dos assuntos mais importantes para este canal. Assunto que já esteve, embora não de forma explícita, orientando tudo que já foi feito aqui, em todos os vídeos que já foram feitos aqui. E que mais fortemente vai ser apresentado agora, explicitamente, e que será sempre empregado nos próximos vídeos. Ok? Trata-se da propedêutica. Este termo, eu espero que todos os professores de vocês conheçam a propedêutica. Se não conhecerem, precisam começar a conhecer, porque isso é o fundamento mais básico da pedagogia. Ok? Vamos lá. Algo que deveria sempre ser conhecido e respeitado, mas não tem ocorrido em certas escolas, por exemplo, algumas que eu conheci no Rio de Janeiro. Tá? Mais fortemente, se isso sempre deveria ter sido respeitado e empregado, mais fortemente precisa ser feito agora, quando há muito mais dificuldades para os jovens estudarem, em função do isolamento social, da pandemia de Covid, etc. Após a pandemia, será mais importante ainda, porque haverá um grande atraso, um grande acúmulo de conteúdo a ser estudado, de todo esse tempo que a educação está aí a passo de tartaruga, devagar, quase parando. Na verdade, parada quase andando, né? Não está devagar, quase parando, ela está parada, quase andando. Bom, a propedêutica tanto se aplica para quem vai ser um autodidata, embora todo estudante deva ser um autodidata para ser um bom estudante, mas aqueles que são autodidatas, estão estudando por conta própria, e aqueles que não são autodidatas, que estão assistindo a aula, que sentem maior necessidade de ter um professor, etc., tanto um quanto o outro precisam ter noções de propedêutica. Obviamente, os professores têm que ter uma noção muito mais desenvolvida da propedêutica do que os alunos. Tá? A propedêutica ela é essencial também para o uso de livros e provas como instrumentos de estudo, como instrumentos de aprendizado e até como instrumentos de ensino. Então, para professores, para os estudantes, e é algo que os pais devem saber também. Por quê? Porque se os pais vão escolher as escolas onde vão colocar seus filhos, eles precisam estar atentos a essa escola, se ela segue ou não segue uma boa propedêutica. E mesmo para quem não conhece o termo e por enquanto está achando estranho, daqui a pouco vai entender e vai ver que é uma coisa muito lógica, muito fácil, muito fácil de entender, amplamente empregada e absolutamente importante, ainda que venha sendo negligenciada por algumas escolas e alguns professores. Ok? Ou vamos observar. Antes de falar especificamente tecnicamente sobre a propedêutica, eu vou dar alguns exemplos do dia a dia para que vocês compreendam. Por exemplo, essa aqui é uma coleção de biologia para o ensino médio. Os autores são Amáveis e Marto, a editora Moderna. E veja bem, no primeiro ano, volume 1, o que é apresentado? Biologia das células, que é... Não vamos entrar no assunto vírus e etc., mas a célula é o elemento mais fundamental da vida como nós a conhecemos, excluídos os vírus, mais uma vez. No segundo ano, no volume 2 dessa coleção, o que é apresentado? O organismo. Perceba, a célula é menor do que o organismo. Os organismos são formados por células. As células formam organismos. Então, no segundo ano, são estudados os organismos. E o terceiro ano, populações. Fomos para um nível mais alto, né? Mas para chegarmos a esse nível de estudar as populações, foi necessário passar pela célula, passar pelo organismo e então chegar à população. Tanto as populações de uma única espécie quanto diversas espécies, que é o que nós chamamos de um ecossistema. Ok? Aqui eu quero apresentar a vocês um exemplo muito fácil também, e porém extremamente significativo e importante do que é a propedêutica. Tá? Eu vou utilizar o aprendizado da matemática essencial, da matemática fundamental. Né? Bom, no ensino fundamental 1, estuda-se mais ou menos isso aqui. Aprende-se a adição, está aqui uma adição,
do algarismo do número 2 e a multiplicação. A multiplicação é uma simplificação, é uma outra representação de uma soma repetitiva. Mas você só consegue estudar a multiplicação depois que você tiver estudado a adição. Daqui, quando nós chegamos ao Fundamental 2, nós já temos isso aqui, ó. Dependendo do curso, Fundamental 1 também pega um pouco de fatoração, tá? Mas isso vai ser visto melhor depois no Fundamental 2. Bom, então, tendo conhecido a multiplicação, nós já podemos entender esse 15 sendo fatorado aqui. E da mesma forma que uma longa adição pode ser simplificada pela multiplicação, uma longa multiplicação pode ser simplificada pela potenciação, que já é uma coisa típica do Fundamental 2. E ainda se vê também no Fundamental 2 a radiciação. Só após ter se visto isso, no ensino médio, se consegue ver a logaritmação. Aqui. Que são as operações, radiciação e logaritmação, são as operações inversas da potenciação. Na potência, eu tenho 2 e 5 e acho 32. Na radiciação, eu tenho 32, 5 e acho 2. E na logaritmação, eu tenho 32, tenho 2 e acho o 5. Ok? Percebam, este processo de aprendizado passo a passo é exatamente um processo propedêutico, ok? E aonde isso é mais importante ainda do que qualquer outra matéria? Nas exatas. As exatas são aquelas disciplinas, em especial a matemática e a física, nas quais é essencial, é fundamental ter uma base para conseguir construir outros andares desse edifício. Não podem estar faltando tijolinhos. Eu vou um pouco mais à frente falar de tijolinhos. Se faltarem tijolinhos na sua construção de matemática no Fundamental 1, no Fundamental 2, no ensino médio, isso é um problema que vai crescendo como bola de neve. É diferente, por exemplo, da história, da geografia, que existe uma propedêutica, mas que não é uma coisa tão forte, tão limitadora quanto é na matemática e nas ciências. Então, aqui é fundamental que se atente à propedêutica. E eu vou explicar o porquê. Basicamente, a propedêutica nos traz duas coisas. Ela nos traz conhecimentos básicos que são necessários para se conseguir adquirir conhecimentos mais avançados e um crescente nível de complexidade, inclusive em gramática. Aqui eu listei alguns dos tópicos do sumário da gramática mais atualizada do Celso Cunha, e perceba o seguinte: o que é dado no início? No início, sequer estamos ainda falando de letras, estamos falando da história da língua e estamos falando sobre fonética e fonologia, sobre os sons. Por quê? Porque o nosso alfabeto ele é fonético. As letras representam sons, então tudo começa com uma fala e depois a fala é transcrita para o papel. Depois, nos capítulos seguintes, começa a se falar sobre as letras e as palavras. Depois que já se passou por essa etapa, começa-se a analisar a formação de palavras e os tipos de palavras. Aqui nós estamos com ortografia, que tem a ver com a letra, aqui também. Aqui, quando nós falamos em frase, oração e período, nós já temos várias palavras juntas formando um significado. E ao longo do livro vão sendo estudados cada tipo, cada classe de palavra. Depois que você venceu essa etapa de ter o estudo dessa pequena composição de palavras, você já vai para composições maiores, chegando até os discursos, discurso direto, discurso indireto, figuras de sintaxe. Então perceba-se como vai se num crescendo de complexidade, sempre com uma dependência do que está antes. Passa-se pela pontuação, que muda um ponto, uma vírgula, muda todo um sentido de um parágrafo. E por último, o ponto máximo desse estudo do idioma, a versificação.
os versos, aqueles cuja interpretação é uma coisa muito mais sofisticada do que simplesmente um texto de uma história em quadrinhos, de um romance. O verso é uma coisa muito mais sofisticada do que os outros tipos. Aqui eu lhes apresento uma grade curricular de um curso de engenharia. Por quê? Aqui eu vou demonstrar aonde a propedêutica é seguida a ferro e fogo. No nível superior, nas universidades, a propedêutica está escrita em preto no branco através das grades curriculares. Onde, por exemplo, observemos aqui cálculo diferencial integral. Vamos começar por esse aqui. Esta disciplina ela tem 3 linhas de pré-requisito. Ela é pré-requisito para você conseguir aprender outras matérias. Se você não comprovar que você aprendeu isso aqui, você não pode se inscrever para fazer outras disciplinas. Então vejamos aqui, cálculo diferencial integral 1, 3 saídas. Se você não aprendeu, não foi aprovado aqui, ou seja, não aprendeu isso, você não consegue estudar isso, você não consegue estudar isso, e seguindo a linha aqui, você não consegue estudar isso aqui. Tá? Pois bem, e esta aqui? Essa tem 4 saídas. Sem essa você não vem para cá, não vem para cá, não vem para cá e não vem para cá. Essa aqui mata essa, ainda mata essa aqui. E assim sucessivamente. Uma matéria já nos impediu de estudar 8. Isto é a realidade de qualquer disciplina, qualquer matéria que você estuda. Agora para pensar. Quando você está numa escola que a média para passar, a nota para passar é 7, significa o seguinte, que você pode não conhecer, seria um quadradinho aqui com um 3, tá? Você pode não conhecer 3 disciplinas que você vai ganhar o seu diploma. Se você tirar 7, ou seja, 30% você não aprendeu e você segue no processo educacional. Na universidade não. Se você não aprender isso aqui, você está barrado. Você tem que ser aprovado em tudo. Então, esse modelo que está aqui colocado, tá? Se você transporta para outros níveis, você percebe que o não termos um aprendizado integral, o nosso aprendizado não ser integral, gera um tremendo problema. Aonde é que está a origem de tanta gente dizer que matemática não entra na minha cabeça, eu não aprendo isso, não levo jeito? É aqui, aqui que está o problema. Quando você permite que o estudante vá passando de ano em ano, tá, com lacunas, essas lacunas vão criando problemas no futuro, mais ou menos com a ideia dos pré-requisitos das disciplinas de curso superior demonstram. Ok? Só que isso não fica claramente apresentado quando você está estudando no ensino fundamental, no ensino médio. Bom, aqui eu coloquei algumas definições típicas de dicionário. Vocês depois parem o vídeo e deem uma olhada, tá? A única observação que eu farei é que existe uma propedêutica médica, que vocês vão ver muito em livros de propedêutica médica, que tem a ver com examinar o paciente para poder parar para pensar qual é a doença dele. Mas então vocês deem uma olhadinha aqui para entender o que os dicionários falam sobre a propedêutica. Bom, aqui eu vou colocar em que sentido as palavras serão utilizadas. A propedêutica aqui, em todos os meus vídeos, ela, como um substantivo, ela é o estudo da ordem correta de aprendizado, que é uma coisa lógica, é uma coisa natural e que não pode ser violada sem que haja graves prejuízos para o estudante. E como adjetivo, quando eu me refiro a uma coisa que seja propedêutica, ou um projeto que seja propedêutico, um livro que seja propedêutico, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que aquele texto, aquele plano de aula, ou seja lá o que for que está sendo analisado e está recebendo o adjetivo de propedêutico, ele segue as recomendações da propedêutica, ok? Então, este é o sentido no qual essas palavras serão utilizadas daqui para frente. Então,
Agora, no sentido de auxiliar tanto os professores, quanto os pais, quanto os estudantes, neste período difícil que muita gente está em casa sem poder estudar, ou está tendo um estudo um pouco mais limitado por conta de internet e não se adaptar ao processo do ensino à distância, então colocar algumas regrinhas fundamentais, tá? Os textos devem ser redigidos sempre em uma ordem propedêutica. Tudo que for escrito tem que ser formatado para um autodidata. E o que é ser formatado para um autodidata? É o texto ser inteiro, ser completo, com bom português. Eles têm que ser mais completos do que as aulas. Tem que ser algo que alguma pessoa possa sentar, ler e sozinha entender. Em suma, tem que ter um português correto e tem que ter um conjunto de informações completo. Uma boa parte inclusive desses materiais próprios que estão sendo usados por escolas, eles não são mais completos do que as aulas. Eles são meras anotações para o professor utilizar em aula. Não é material feito para o aluno, é material feito para o professor. Esses materiais próprios que estamos vendo hoje em dia, né? Que são péssimos, em sua grande maioria, quase totalidade, material próprio é uma coisa péssima, ok? Bom, eles jamais são formatados para um autodidata. Vocês podem observar, o texto é muito curto, muito resumido, poucas informações. E seguido por exercícios. Então é algo para o professor utilizar em sala de aula, não é algo para o aluno utilizar em casa. Então o que a escola deveria usar? O que já se usava antes. O que você deve ter em casa? Você deve ter livros. Agora, também há livros ruins. Por exemplo, por causa desses programas nacional do livro didático, várias editoras fazem livros ruins e baratos para poderem vender para as escolas públicas. Então, apesar dos livros, regra geral, serem melhores, muito melhores do que os materiais próprios, hoje o mercado já obrigou a serem produzidos livros não tão bons assim. Então, procurem livros que sejam bons, sejam escritos em ordem propedêutica. Isso é uma coisa que mais propriamente o professor vai conseguir analisar, ou os pais que tiverem uma boa base também vão conseguir analisar. Os livros têm que ser formatados para autodidatas, ou seja, você vai olhar a teoria ela é longa, clara e bem escrita e bem fundamentada. Não é apenas um resumo seguido de exercícios. Tá? E tem que ser projetados para atender amplas demandas nacionais. O melhor dos livros é aquele que é vendido no país inteiro. Porque um livro que uma escola faz só para ela utilizar, não vai ter crítica. Ela faz a porcaria que ela quiser e cobra dos pais, porque ninguém vai reclamar. Agora, um livro que foi desenhado e é usado no Brasil inteiro, que escolas particulares, escolas públicas, cursos preparatórios, que milhões de alunos vão ler e milhares de professores vão ler, esse não pode ser ruim, senão ele encalha na prateleira, tá? Então procurem livros bem escritos para autodidatas e que sejam desenhados para atender a amplas demandas nacionais. Isto aqui é uma porcaria, procurem isto aqui. Os livros são bem mais baratos do que as videoaulas. Você consegue emprestado, você consegue comprar usado por um preço assim que é 20%, 10% do valor de um novo. Bom, e tanto os textos quanto os livros precisam ser utilizados em ordem propedêutica. Eu, infelizmente, já vi vários colégios que adotam materiais muito bons, mas usam de forma muito ruim. Por quê? Você compra um livro com 400 páginas de alta qualidade, o professor vai utilizar só 30%. Tem 60 exercícios, o professor manda fazer 5 e bota 5 questões parecidas com aqueles 5 exercícios na prova. Então você compra um material muito bom que por causa de uma má escola, de um mau professor, você não utiliza. Você entra no início do ano, o professor pega o livro e manda abrir no capítulo 8. Está errado. Está errado, está violando a propedêutica. Então, eles precisam ser, tanto os textos quanto os livros, ser utilizados em ordem propedêuticas. Os alunos precisam ser ensinados a serem autodidatas. Imaginem como a nossa situação hoje estaria muito melhor em termos de educação se nós não tivéssemos abandonado o uso dos livros e ensinado os jovens a utilizar os livros direito. Se nós não tivéssemos tantos professores em sala de aula dando esse mau exemplo de utilizar 10% do livro e numa ordem aleatória absurda, nós não estaríamos com uma educação tão ruim. E isso é muito anterior à Covid. Só que a Covid agora nos traz uma oportunidade de repensar esse troço que está sendo feito.
Então hoje você pode não ter computador, pode não ter internet, mas você tem luz do sol. Se você tiver um livro e souber utilizar, você já vai sair da inércia, você já vai conseguir ir bem mais longe do que você estava indo até agora. Principalmente se você, com o livro na mão, não se deixar limitar pelo que a escola e o professor mandar. Se você percebe que a tua escola, o teu professor está utilizando 10% do teu livro, amigo, senta, começa a ler o teu livro do início ao fim, que você vai dar um passo muito maior do que a sua escola está te pedindo e você vai se garantir no futuro, na época do seu vestibular. Bom, vou entrar agora nas recomendações. Já tendo explicado, espero eu que muito claramente, o que é a propedêutica. Para os professores, precisa usar a criatividade. Eles precisam descobrir quais são os tijolinhos que estão faltando, quais são os conteúdos de anos anteriores que os seus alunos não dominam e colocar esses tijolinhos no lugar. Não há como começar a construir o prédio a partir do 5º andar. Tem que construir o 1º, 2º, 3º. Se estão faltando peças, descubra as peças, coloque-as no lugar, ou a coisa não anda para frente. Recomendação aos pais. Pelo amor de Deus, não joguem fora os livros e materiais no fim do ano letivo. É justamente nesses livros que estão os tijolos que podem ser necessários no futuro. Imagine, o seu filho ficou 4 anos numa escola, usou 20% do conteúdo dos livros, mudou de escola e está com uma corda no pescoço porque não consegue se virar. Onde é que é a tábua de salvação dele? Ele vai lá nos livros, abre aqueles capítulos que não foram utilizados e ele utiliza. Ali está a tábua de salvação. Não joga os livros fora. Deixa que os seus filhos, quando chegar... Opa, faltou um L aqui. Quando eles chegarem lá aos seus 50, 60 anos de idade, eles vão decidir o que vão fazer com os livros. Mas não joguem fora, ok? Mantenham suas bibliotecas. E por último, nesse longo vídeo, a recomendação para os estudantes. Se você tem dificuldade em alguma matéria, em especial nas exatas, faça o seguinte, tá? Se você tem os seus livros guardados, pega desde a 1ª série. Ou peça livro emprestado, compra livro usado, faz alguma coisa assim. Pega da 1ª página até a última, vá folheando e olhando. Isso eu lembro, isso eu lembro, isso eu lembro, isso eu lembro. Opa, isso aqui eu não me lembro mais. Achou um troço que você não se lembra? Dá uma lida naquilo. Olha lá nos exercícios, dá uma olhada aí, se eu sei fazer, se eu sei, não sei fazer, pega e faz. Então, você vai fazer uma revisão apenas fazendo uma leitura dinâmica, uma coisa rápida nos seus livros antigos. Obviamente, quando você era criança, você gastou um ano inteiro estudando certos livros. Hoje, quando você vai pegar para revisar, em 4, 5 dias você repassa aquilo ali. Se você não lembra mais a diferença do que é um triângulo isósceles e um escaleno, ali rapidamente você vai matar essa dificuldade, entendeu? Então, você vai checando mentalmente todo o conteúdo, você vai olhando, o que você não souber, não se lembrar, é um tijolinho que está faltando. Aí você encontrou o seu tijolinho faltando. Encontrou, estuda, ou seja, teoricamente, coloca o tijolinho de volta no lugar e segue. Tá? Você estuda aquela matéria, faz alguns exercícios, tem certeza que matou o problema, sanou a dificuldade, segue adiante até o último livro, seja lá qual for a sua série, mas segue achando e eliminando as suas lacunas de aprendizado, tá? O tempo que você vai precisar vai ser muito curto para isso. Obviamente, o livro do 2º ano vai te consumir muito pouco tempo. O livro do 8º, 9º, que tem um conteúdo mais sofisticado, talvez vá te consumir um pouquinho mais de tempo. Mas você vai conseguir fazer isso, tá? Assim que você tiver feito tudo que está daqui para cima, que é a parte em que você trabalha com os livros, aí você vai para os testes, tá? Que é a coisa mais bacana que você vai poder fazer, tá? Aqui você fez ativamente uma seleção. Você olhou, eu acho que isso eu não sei, eu acho que aquilo eu não sei. Mas depois você tem que baixar provas de concursos. Concurso para colégio de aplicação, Pedro II, escola técnica, concursos civis, concursos militares de nível Fundamental 1, Fundamental 2 e de ensino médio. A melhor coisa é fazer as provas de vestibulares. Por quê? Porque aí você vai testar. Aí, até ao momento, eu lhe falei sobre a técnica de utilizar um livro,
Você pega o livro da primeira à última página e vai estudando, porque os autores escrevem os livros em ordem propedêutica. As escolas e os professores é que fazem bagunça, mas os autores fazem a coisa certa. Depois que você fez a sua revisão, está na hora de testar. Tá? Então você vai baixar provas e você vai sentar, vai fazer o seu simuladinho, vai pegar a sua prova e vai fazer toda. Com um detalhe, tá? Melhor, com dois detalhes. Primeiro, você não vai ficar marcando xizinho, A, B, C, opção. Você vai fazer todas as questões como se fossem discursivas. E detalhe, você não vai chutar nenhuma. Se você não sabe, você deixa em branco. Por quê? Você está fazendo um estudo, você não está tentando ganhar ponto para passar no concurso. No concurso você pode até chutar, mas aqui não. Aqui você tem que fazer tudo com consciência. E todas as questões têm que ser feitas de forma discursiva. Por quê? Porque você vai ter em mãos, através dessas questões, o seu melhor professor. Por quê? Tudo que você deixou em branco, ou que você fez e errou, te indica aonde está o tijolinho faltando. Indica qual é a sua lacuna de aprendizado. Se você olhou uma questão de trigonometria, não sabe fazer, quando terminar aquela prova, o caminho já está dado. Pega os seus livrinhos guardados, ou pega o livrinho que você comprou, abre o capítulo de trigonometria e começa a estudar. Se você sabe trigonometria, né, mas errou numa outra operação de álgebra, falei, pô, a questão era de trigonometria, eu sabia, mas no desenvolvimento eu errei por causa de álgebra. Beleza, vai lá, abre o capítulo de álgebra, estuda aquele negócio. Este é o caminho pelo qual você pode estudar sozinho em casa, com livros e provas, sem depender da internet, ok? Então, cada uma dessas questões em branco ou erradas vai indicar com uma precisão enorme o que você precisa estudar. Nada vai ser tão preciso, nada vai ser tão bom quanto isso aqui. E o seu professor, com sei lá quantas turmas, cada turma com 30, 40, ele não tem como fazer isso por você. Você tem que fazer esse serviço. Ele não pode olhar cada tijolinho que está faltando em você, ele não pode olhar todas as suas questões, o desenvolvimento para descobrir os seus problemas, ele não pode fazer isso para você. Isso aqui é trabalho teu para fazer em casa, ok? Bom, aqueles pequenos deslizes do tipo trocar sinais, etc. Se você percebe que você faz isso, você também tem que trabalhar em cima disso. E tenha certeza, fazendo isso, trabalhando corretamente com livros e com provas, você nunca mais vai falar uma coisa do tipo: não consigo aprender física, não consigo aprender matemática, não preciso aprender isso ou aquilo porque não entra na minha cabeça. Isso não é verdade, isso é uma crença limitante. Quem tem dificuldades com matemática, com ciências, na verdade não tem dúvidas, tem dívidas. Dívidas de lacunas de aprendizado, que ficaram por causa do sistema de avaliação, que acabou se implantando, e por causa dos materiais de baixa qualidade, que acabaram sendo adotados. Ok? Muito obrigado, desculpe o tão longo foi o vídeo, continue conosco.